Quando a gente derivou esse índice de célula-tronco, a gente usou o que a gente tinha à nossa disposição, que é o que a gente chama de o tumor total. E a gente sabe que naquele tumor a gente tem as células tumorais, a gente tem as células tronco-tumorais, a gente tem células do sistema imunológico que estão ali tentando combater esse tumor e a gente tem células normais ali do tecido. Então a gente chama que tem uma heterogeneidade ali. Nesse projeto a gente não conseguiu assim, isolar as populações específicas daquele tumor e avaliar. Então a gente gerou um índice de célula-tronco que ele refletia a heterogeneidade do tumor. Além disso, como isso era parte desse grande projeto, a gente tinha outras informações do microambiente tumoral para aquela mesma amostra. Então para uma amostra X eu defini que o índice de células-tronco ali era de 0,7, vamos supor. E eu tinha uma outra informação adicional feita de uma maneira independente, que aquela amostra de tumor também ela tinha mais ou menos células T ou células B, então a gente tinha outras informações adicionais daquele tumor. E aí a gente conseguiu correlacionar, então, o que o nosso índice de células-tronco, ele tinha relação ou não com esse microambiente, principalmente o sistema imune ali dentro do ambiente tumoral. Então, hoje em dia, tem muita gente estudando algumas drogas que atuam na regulação do sistema imunológico para que isso favoreça na atividade antitumoral. E aí, em alguns tipos de tumores, a gente viu que quanto mais parecido com células-tronco, quanto maior a atividade de células-tronco ali, maior a chance de que o uso dessas drogas poderiam ser eficazes. Seria como talvez um biomarcador preditivo da resposta ou não ao tratamento do uso dessas drogas. Porque a gente já sabe aí, disso há muitos anos, que cada tumor se comporta de uma forma diferente. Mais ainda, a gente está vendo cada vez mais que dentro de um mesmo tecido, por exemplo, existem subtipos de tumores que cada um se comporta de uma maneira diferente. Então, a gente não esperava achar alguma coisa que servisse para tudo mesmo. E a gente viu até diferenças com relação, como eu disse, à expressão gênica, a metilação de DNA. Eles nos deram, em alguns casos, respostas diferentes. E eu acho que isso faz parte mesmo da biologia dos tumores. E eu acho que um dos grandes aprendizados foi exatamente esse. A gente não pode querer achar que a gente tem alguma coisa absoluta e que serve para todos os tipos de tumores. Eu acho que... Dá para dizer que quanto mais célula-tronco você encontra no tumor, quer dizer que ele é mais agressivo? Não necessariamente. A gente viu que em alguns casos isso se confirmou, por exemplo, no câncer de mama, como eu disse, no glioma também a gente viu em leucemia, a gente viu em câncer de fígado. Alguns outros a gente não tem outros conhecimentos que nos ajudam a gente a avaliar se isso é verdade ou não. Outros a gente descobriu coisas que a gente ainda não sabia. Mas ainda tem, dentro desses 33 tipos de tumores que a gente não tem ainda informações suficientes para a gente dizer se aquilo está associado com agressividade ou não. Porque são tumores menos conhecidos, menos estudados, ou que não tem tantos dados clínicos para a gente associar. Isso é muito importante, eu acho que isso permite, o que o TCGA nos permitiu fazer é porque a gente tinha um grande número volume de dados de diferentes plataformas moleculares, então expressão gênica, metilação de DNA, mutação, e os dados clínicos, eu acho que isso é muito importante, a gente vê o que está acontecendo ali molecularmente, mas o que isso está implicando então com o paciente? Foi um paciente que teve um prognóstico melhor ou pior, qual que era a idade desse paciente, o grau do tumor dele, que tratamento que ele recebeu, o tratamento foi eficaz ou não. Todas essas informações de dados clínicos, eu acho que isso talvez seja muito importante para que a gente avalie, integre com os nossos achados moleculares para que a gente consiga extrair disso um significado clínico importante. O que eu acho que a gente tem aprendido cada vez mais aí estudando esse grande volume de dados de tumores é que o câncer ele é uma entidade aí, acho que bastante complexa. A gente jamais pode generalizar e achar que todos os cânceres são iguais e que eles devem ser tratados da mesma forma. Eu acho que isso é um grande equívoco, mas eu acho que é o que a gente talvez possa fazer nesse momento. Mas a gente tem visto, sim, mesmo em gliomas, que é o tumor que a gente mais trabalha aqui, que a mesma mutação pode causar características ali moleculares nos tumores e, consequentemente, características clínicas diferentes em dois indivíduos diferentes. Então, não é só uma mutação, não é só eu acho que é um acúmulo de coisas, tem a ver com o ambiente tumoral também, esse microambiente. Então, é uma sucessão ali, um conjunto de eventos genéticos, epigenéticos que acontecem, que faz com que aquele câncer seja único e que ele deve ser tratado de uma forma única.
Na verdade, eu acho que se a gente pensar que qual que é o meu desejo enquanto pesquisadora, eu acho que é que a gente se aproxime cada vez mais do que a gente chama de uma medicina de precisão, onde a gente chegue no momento que é possível. Eu tenho um paciente com câncer, eu vou traçar o perfil molecular daquele indivíduo e eu vou desenhar então qual que vai ser o tratamento para aquela pessoa. E isso jamais vai ser, ou dificilmente vai ser igual para todo mundo, porque cada tumor é um tumor diferente, é um câncer diferente. Muitas vezes eu tenho aqui 10 pessoas na mesma sala com câncer de mama, mas não é um câncer de mama, cada um é um câncer diferente de mama. E a gente está vendo isso há algum tempo com esses dados moleculares que a gente vem gerando. E se são doenças diferentes, elas não podem ser tratadas da mesma forma. Então, isso é um pouco desesperador, né? É desesperador, mas eu acho que traz uma esperança, porque a partir do momento, e eu acho que a gente está caminhando para isso, a gente está gerando muito conhecimento e muito rápido. E eu acho que quando a gente conseguir, então, conseguir fazer isso de uma forma consistente, padronizada e acessível, porque o que está sendo feito nos Estados Unidos ainda não está sendo feito aqui no hospital do interior do Brasil, né? Mas eu acho que a gente vai chegar nesse dia que a gente vai conseguir, então, do mesmo jeito que a gente faz os exames de sangue, os marcadores como bioquímicos que a gente vê, a gente vai ser capaz de fazer os marcadores moleculares e determinar o melhor ou o pior tratamento para aquela pessoa. E tratar aquele câncer específico, não um câncer de mama, não um câncer cerebral, mas o câncer daquele subtipo com aquelas características moleculares específicas. A gente está vendo que esse índice pode ajudar na definição da gravidade do tumor, em alguns, né, a gente está aprendendo ainda com isso, mas a gente viu, por exemplo, no câncer de mama que o nosso índice ele é um marcador a mais, eu acho. Então, um parâmetro a mais que o clínico vai poder usar na hora de tomar as decisões ali no manejo clínico.